Oi, eu sou a Sol e esse é outro Escapismos, que pra quem não sabe é esse vídeo que eu faço todo mês recapitulando tudo que eu li, vi e ouvi no mês que está acabando agora, no caso, outubro. E eu sei que eu falei isso em setembro já, mas é assustador o quanto esse mês passou rápido. Eu pisquei e era Halloween. Como? Nesse mês eu senti que eu tinha consumido muito menos coisa do que eu geralmente, sabe, necessito pra fugir da realidade. Mas é porque eu li uma quantidade absurda de livros. E aí, isso acaba tomando mais tempo do que filme e série, sabe? Então, não é que eu consumi menos coisa, eu só direcionei minha energia pra um lugar só. Então, sem mais delongas, já falando disso, bora pros livros. O primeiro livro que eu li esse mês foi O Útero Tamanho de um Punho, da Angélica Freitas, que foi, na verdade, o livro de setembro do meu clube do livro, Dando a Lagoa, cujo link está na descrição, caso você queira participar. Só que como a reunião foi no comecinho de outubro, eu terminei de ler ele no dia da reunião, então se tornou um livro de outubro, apesar de ele tecnicamente ser um livro de setembro. Ele é um livro de poesia que eu admito que eu comecei a ler um pouquinho com o pé atrás, porque ele é um teto datado, ele é ali do começo de 2010, acho que ele é de 2012, e ele gira em torno ali do universo do feminismo. E aquela época ali era a época do girl power, de um feminismo branco, assim, escancarado, e eu achei que esse livro seria mais daquilo, mas afinal não foi. Não foi. Teve muitos poemas que eu gostei, tem pra aí uns 2 ou 3 poemas que eu recomendei pra amigos depois, porque eu achei genuinamente bons. Como um todo, o livro fica um pouco cansativo, mas ao mesmo tempo é um livro de poesia, ele é rápido de ler. Eu sempre falo de livro de poesia, que se você quer dar uma chance, dê uma chance. Porque, sabe, em 2 horinhas que você parar ali, tá feito, tá terminado. E é isso, tem partes que se sustentam bem, e eu admito que são divertidas e que eu fui preconceituosa no começo, e eu não deveria ter sido. Agora, daqui até o final dos livros que eu vou falar desse vídeo, eu fiz um vlog de leitura onde eu li todos esses livros, então se vocês quiserem ver minhas reações e ouvir eu falar mais profundamente deles, chequem o vlog de leitura, e aqui eu vou tentar ser bem resumida pra esse vídeo não ficar gigantesco. Terminei de ler Percy Jackson The Battle of the Labyrinth, A Batalha do Labirinto, do Rick Riordan, que é o 4º livro do universo do Percy Jackson. Eu comecei a ler, eu li os 3 primeiros no começo do ano, se vocês verem os escapismos de fevereiro ou março, talvez, foi quando eu tava relendo, né? Eu li quando eu era criança e eu nunca tinha dado uma chance de novo. E aí eu parei, porque eu só tinha em cópia física na casa dos meus pais até o 3º, e depois eu tinha o 5º, eu não sei porquê. Mas o 4º eu não tinha, mas agora eu peguei em forma digital e li, e eu adorei. Vamos ver Percy Jackson e seus amigos tentando ainda destruir Cronos, que é esse titã que está revivendo, e agora eles estão caminhando dentro do labirinto do Minotauro. O que foi muito divertido. Foi o livro que eu demorei mais pra ler do universo Percy Jackson, mas foi o que eu mais me diverti também. Não sei se é porque eu demorei mais pra ler e eu passei mais tempo dos personagens, então, sabe, eu tirei mais proveito daquilo. Mas eu acho que as side quests, as aventurazinhas que eles vão pra além da narrativa principal, são as mais divertidas também. Então, sabe, estamos aí. Gostei bastante, continuo recomendando Percy Jackson, mesmo pra pessoas adultas, eu acho que é extremamente divertido. Aí eu li a duologia, vários pontos de interrogação aqui, porque não é uma duologia, eu acho, da The Serpent and the Wings of Night, da Carissa Broadbent, eu acho. Plot básico. Rei dos vampiros, o universo dominado por vampiros, os vampiros são a raça superior. Rei dos vampiros vê uma menininha e fala, uma menininha humana, e fala, acho que você é minha filha agora, e adota a menininha. Anos passam, a menina cresce uma humana cercada de vampiros, tendo que aprender a lutar e a se defender. E aí existe esse torneio que acontece de tantos em tantos anos, onde vários vampiros guerreiros grandes, de vários clãs de vampiros diferentes entram pra concorrer, porque quem vence esse torneio, que é basicamente um torneio até a morte, eles têm que matar uns aos outros, quem vence, o último sobrevivente, pode pedir qualquer tipo de desejo pra deusa que eles seguem. E aí a menina humana entra neste concurso e conhece vampiros bons e maus, luta pela sua vida, entende melhor quem ela é e seu passado e o universo em que ela vive. O primeiro livro foi genuinamente divertido. É um desses romances da vida que eu fui ler completamente cega, porque eu nem gosto de história de vampiro e cá estou eu. E essa duologia tá fechada, a história desses 2 livros, o segundo sendo The Ashes and the Starcursed King. A historinha tá fechada, mas supostamente o universo, a história geral, tipo o arco total da história, vão ser 6 livros, dos quais estão só esses 2 lançados. E parece que tem outros 2 que são standalones, já lançados também, que eu não sei se eu vou ler ainda ou não. Por quê? Eu gostei bastante do primeiro livro, mas o segundo já ficou cansativo. No segundo já é meio que pós esse torneio, né? O torneio mesmo acontece só no primeiro, o segundo eles já estão depois do torneio e a gente vê o desenrolar, o que aconteceu. O meu maior problema foi o romance, vocês sabem que eu sou chata com romance. E no primeiro deu pra engolir. Eu acho que foi bem desenvolvido, teve tempo ali pra gente
gostar dos personagens. O segundo já foi só falta de comunicação. O segundo, todo o problema que o romance tinha era só conversem um com o outro. Conversem, falem, sabe? E isso me irrita, isso me irrita. A parte mais interessante de longe dos dois livros foi o relacionamento da personagem principal, que chama Raya, se eu não me engano, com o Vincent, que é o pai dela, que é o rei dos vampiros. Eu achei muito legal o jeito que o relacionamento dos dois se desenvolveu e tem muita nuance ali que eu não tava esperando e não era pra estar aqui. É pra ser um romancezinho ruim, bobo. E afinal, depois eu li A Study in Drowning, da Ava Reid. Foi o primeiro livro da Ava Reid que eu li, apesar que já tem um outro dela, que é The Woodcutter, The Hunter, alguma coisa. Esse livro aqui, que eu também tô com vontade de ler faz tempo e acho que foi lançado antes de Study in Drowning. Mas uma youtuber que eu gosto muito leu A Study in Drowning e falou muito bem, e eu falei, ok, vamos dar uma chance. E esse livro é um romance gótico, eu diria. É uma fantasia, mas não é. É um pouco um realismo mágico quase, mas não é. Puxa um pouco pro terror, tipo, teve uns bons pedaços do livro que eu fiquei, só livro de terror e eu não tô sabendo. Divertido, mas muito lento, não vai ser um livro pra todo mundo. Ele tem um ritmo um bocado, sabe? É um livro que respira, ele é muito bonito, ele é muito bem escrito, tem frases muito legais. Eu gosto muito da personagem principal, porque ela não é o tipo de personagem principal que eu geralmente leio, e eu consigo ver como ela irritaria outras pessoas, porque ela é muito frágil, ela é muito ansiosa, ela tem muito medo de tudo. E a gente tá acostumado, ultimamente, eu tô acostumada a ler livros com personagens femininas muito fortes. Isso não é pra dizer que ela não é forte, ela é, mas ela é muito mais vulnerável que outras personagens que eu tô acostumada a me cercar, então foi muito divertido ler sobre ela e acompanhar a história dela. O romance é gostosinho, é bem desenvolvido, um pouco desnecessário ali numa parte, mas tá tudo bem. E é um livro que meio que gira em torno de fadas, mas not really, tipo, não tem fadas, mas não tem, mas tem. Basicamente a história é menina que estuda arquitetura, mas queria mesmo era ter estudado literatura, mas ela vive num universo onde as mulheres ainda são, tipo o nosso, ainda são muito menosprezadas e tidas como inferiores aos homens. Enfim, ela estuda arquitetura e ela ganha esse concurso pra reformular a mansão do escritor favorito dela que faleceu recentemente. Aí ela vai até essa mansão e quando ela chega lá tem esse outro estudante de literatura fazendo pesquisa sobre os manuscritos e os diários desse escritor falecido. E aí a história e os mistérios e os dilemas desenvolvem daí. A base é muito básica, mas é basicamente 70% do livro é isso. É ela explorando sobre o mundo do escritor e encarando o filho bizarro dele. Aí eu li A Curse for True Love, da Stephanie Garber, que é o último livro da trilogia do Once Upon a Broken Heart, que eu li acho que 2 meses atrás. Eu acho que ele entrou nos escapismos de agosto, tenho quase certeza. Onde a gente vai acompanhar, ainda no universo de Caraval, que é uma outra trilogia da mesma autora, uma menina que chama Evangeline, que vai visitar as terras do norte, onde a magia é ligeiramente diferente das terras de onde ela veio. E sobre o Jax, que é o Prince of Hearts, que também era um personagem, uma das fates, né? Uma das cartas do destino da primeira trilogia. E a gente acompanha o romance deles. O rolê aqui é que o terceiro livro é muito mais curto do que o primeiro e o segundo, é muito mais apressado, tem informação demais, tipo, infodump mesmo, que não te leva a lugar nenhum. Metade do livro a gente tá sendo explicado coisas que deveriam ter sido explicadas nos 2 livros anteriores. Eu acho que é completamente desnecessário que haja no terceiro livro, foi de longe o que eu menos gostei, até porque o segundo livro dessa trilogia é muito bom. Eu falei que eu nunca mais ia ler Stephanie Garber e o segundo livro me convenceu a continuar lendo coisas dela porque é divertido, mas o terceiro foi muito apressado. Eu acho que foi, ao mesmo tempo, um jeito de encerrar rápido a história dessa trilogia que deveria ter sido uma duologia e um jeito de apresentar personagens que provavelmente vão estar numa nova série de livros dela. É bem óbvio que vários personagens que ela apresentou aqui são só, sabe, build up pra histórias que ela escreverá no futuro sobre eles, e isso me irrita, sabe? Não faça isso, separe suas histórias. Um easter egg ou outro ali, beleza, mas esse pareceu muito um livro de meio, um livro de transição do que um final de uma trilogia, e eu genuinamente não gostei de jeito nenhum. Não o jeito que termina eu tô ok, mas o jeito que a gente chegou lá e o desenvolvimento, o livro inteiro é um grande... Ai, não sei, eu passei raiva lá no livro, eu não vou falar mais dele, não gostei, me decepcionou. Depois eu falo que eu não vou ler mais séries de fantasia, e esse tipo de livro é o motivo. E aí o último livro que eu li esse mês foi O Vilarejo, do Rafael Montes, que foi o nosso livro de outubro do Clube do Livro, que eu li na época certa, do jeito certo, que é um livro de terror, foi o primeiro livro de terror que a gente leu no Clube do Livro, onde a gente vai ler 12 histórias, 12 contos que se passam nesse mesmo vilarejo que tá lentamente sendo dizimado. Eu gostei bastante do livro, ele é vendido como um livro que não precisa ser lido na ordem, que você pode ler as histórias, cada uma quando te der vontade, mas eu li na ordem do livro e eu acho que
faz sentido ler elas pela ordem do livro, pelo menos a primeira e a última história, porque elas são ligadas. Eu gostei bastante, eu acho que é o tipo de livro que se você não tá acostumado a ler horror, se você nunca leu horror, é um bom lugar pra começar, porque tem ali os elementos do horror, mas não se aprofunda muito, não é um livro muito gráfico, não é um livro muito chocante, é bem pontuado onde ele quer te dar... Não é um livro que dá medo, esse é o rolê, não é um livro de terror, mas não é um livro que dá medo, é um livro que puxa ali pro macabrozinho, mas que não vai te dar pesadelo, eu acho. E eu achei divertido e me deu vontade de ler outras coisas do autor. 2 livros dele tá na minha lista pra eu ler há muito tempo e eu tô feliz que eu comecei pelos contos, porque uma outra amiga minha que já leu outros livros dele, que foi quem recomendou que ele entrasse no Clube do Livro, fala muito bem, diz que esse foi o pior livro dele que ela já leu e ainda assim não é um livro mau, então é só pra cima daqui. E eu acho isso muito positivo. E para os livros fomos assim, não foi o melhor dos meses, mas foi longe de ser o pior dos meses também. E eu tava com energia pra ler. E não é assim que isso acontece. A gente tem que valorizar os momentos onde isso acontece. Agora para a série! A primeira série que eu vi esse mês é uma dessas mídias que me apareceram pedaços demais no TikTok e aí eu me convenci e falei, ok, eu vou ver, eu vejo. Que foi Call the Midwife, minha primeira temporada só de Call the Midwife. Nossa, eu sei falar Call the Midwife. Que é uma série, se eu não me engano, da BBC, é uma série britânica, sobre parteiras ali nos anos 50, eu quero dizer, no pós-Segunda Guerra, no geral. E sobre os altos e baixos do dia a dia delas, as pessoas que elas atendem, o relacionamento delas umas com as outras, a vida particular de cada uma delas. É uma série dramática, é uma série de conforto, os episódios são longos, não é uma série pra você, sabe, ver enquanto você cozinha, nem nada assim. Eu acho que eu vi a primeira temporada em 2 dias, porque os episódios são longos, mas as temporadas são curtas, eu acho que são 6 ou 8 episódios, tá aqui o certo. E eu pretendo continuar vendo, mas, de novo, é uma série que não é pesada, mas não é levinha. Existe um nicho ali muito específico pra ela no mundo de séries de dramas, mas recomendo, ainda assim foi legal. E aí, claro, eu vi The Fall of the House of Usher, a minissérie nova do Mike Flanagan pro Netflix, que ele lança uma série todos os anos e eu sempre eat it up, eu adoro, é uma das minhas coisas favoritas de outubro. Nessa a gente vai acompanhar a casa Usher, que é o patriarca, a irmã dele e 6 filhos, e eles são muito ricos, eles têm esse império no mundo dos opioides, né, não é dos opioides, das drogas, tipo de drogas de farmácia, sabe, de medicamento, de medicina. E eles têm muito dinheiro e são todas pessoas horríveis e detestáveis, e aí a gente vai acompanhando como a casa morre. Eu acho que do universo das séries do Mike Flanagan tá no meu top 3, só que também foi a mais difícil de ver. Os episódios são longos até, e cada episódio é basicamente focado em um personagem, não é uma série que você vai ver tudo acontecer ao mesmo tempo. E os episódios são muito bem feitos, as cores, a progressão, a atuação, nossa, os atores estão de ajoelhar e agradecer, sabe? E eu gostei bastante, mas eu acho que eu demorei mais de uma semana pra ver, o que é assustador, levando em consideração que eu geralmente maratono essas coisas, mas eu acho que não é uma série pesada, não é tão gráfica, é uma série de terror, mas, sabe, eu gosto de terror. Eu preciso parar de falar que as coisas não dão medo, porque não me dão medo, mas devem dar em outras pessoas. Mas ainda assim, os episódios eram densos, tá? Não é pesado, é denso, tem uma diferença. E é isso, gostei, recomendo, achei o máximo, me diverti cada segundo. Aí é claro que eu vi o reality show The Devil's Plan do Netflix, porque o Sungwon do Seventeen era um dos membros participantes, mas eu adorei o reality. São várias pessoas inteligentes jogadas numa casa, onde todos os dias eles têm que jogar um jogo, tipo, são jogos de inteligência, assim, estilo quebra-cabeça, estilo esfaquear uns aos outros pelas costas e tal. E aí a gente vai acompanhando eles perdendo e sendo eliminados lentamente e trabalhando muito os cérebrozinhos deles. Há uma coisa negativa que eu tenho pra dizer sobre essa série é que no dia que eu comecei a ver, eu vi o primeiro episódio e aí eu dei uma pausa e eu tava no Instagram e o primeiro story que eu vi era desse rapaz que eu não sou amiga, eu só, sabe, conheço, por acaso seguia, falando sobre a série e a primeira linha do story dele era falando quem ganhou. Que tipo de pessoa faz isso? Que tipo de psicopata faz isso, sabe? Sem aviso de spoiler, sem nada, só gostei muito de Devil's Plan, tal pessoa ter ganhado foi muito bem. Eu fiquei muito puta. Nossa, eu fiquei muito puta, eu fiquei muito irritada. Eu continuei vendo, apesar de eu saber basicamente desde o primeiro episódio quem que ia ganhar. E eu achei legal, achei divertido, achei bem feito, achei wholesome, gostei do cast inteiro, gostei do elenco, gostei das pessoas que eles escolheram. Tenho certeza que daqui uns meses a série vai ser adaptada pros Estados Unidos, porque é assim que o Netflix funciona, com
mídia coreana que faz sucesso. E aí, a última série que eu vi esse mês foi a 3ª temporada de Only Murders in the Building, que, sinopse básica, 2 velhinhos e a Selena Gomez são pessoas que moram nesse prédio, são todos obcecadas por investigação criminal, podcast de investigação criminal, e aí acontece uma morte no prédio deles e eles resolvem fazer o próprio podcast de investigação criminal. E esse plot se repete pra cada temporada. Toda temporada alguém novo morre no prédio e eles fazem uma nova temporada do podcast. A 3ª foi ao mesmo tempo a que eu mais gostei, a que eu menos gostei. Eu mais gostei porque o elenco ficou assim, tinha a Meryl Streep, tinha o Paul Rudd, tinha um musical metido no meio, tinha a Ashley Park, tinha tipo vários atores que eu gosto muito. Tinha o Avery de Grey's Anatomy, que eu não sei o nome do ator, mas que ele é muito bonito, eu adoro a cara dele. Então, sabe, o elenco se diversificou e cresceu muito e a história ganhou novos patamares a nível de produção. Mas, ao mesmo tempo, foi o que eu achei menos interessante, só que eu demorei um mês inteiro pra ver, eu acho. Porque eu achei a menos interessante em termos do desenrolar, dos altos e baixos, sabe? As piadas começaram a ficar cansativas e eu tô muito feliz que vai ter 4ª temporada, já foi confirmado. E eu vou continuar vendo porque eu gosto e é o tipo de série de conforto. É o tipo de série curtinha, rápida e divertida pra você ver enquanto você almoça, enquanto você janta. Mas essa temporada teve pontos muito positivos e pontos um pouquinho mais negativos do que as outras 2 anteriores. Mas eu adoro ver a Meryl Streep cantando, então não vou criticar muito. Aí agora, para os filmes, que foi um tantinho ok, até. Um pouco all over the place, mas ok. Eu comecei o mês vendo as 4 curtas que o Wes Anderson lançou pela Netflix, das adaptações dos contos do Roald Dahl, que são The Wonderful Story of Henry Sugar, The Swan, The Ratcatcher e Poison. Eu lembro, a memória não tá tão ruim assim. E eu, como muitas outras crianças, fui uma criança que lia muito Roald Dahl. Eu lia muita história do Roald Dahl, eu tinha muitos livros do Roald Dahl. Esse, por acaso, era um dos que eu nunca tinha lido, e eu acho que isso fez com que eu aproveitasse mais as curtas de certo modo, porque era mídia nova pra mim, não tinha nada com o que comparar, mas eu sei que as curtas foram basicamente uma adaptação literal dos livros, dos contos. Eles estão basicamente lendo os contos enquanto coisas acontecem. Eu acho que funcionou muito bem pro estilo do Wes Anderson, por serem essas imagens estáticas, paradas, onde não muita coisa acontece dentro do enquadramento, mas ao mesmo tempo tá acontecendo muita coisa. Eu sei que é uma dualidade, às vezes eu falo coisas que só fazem sentido aqui dentro, e eu espero que vocês estejam acompanhando. Em The Wonderful Story of Henry Sugar, a gente acompanha esse senhor que quer aprender a fazer uma meditação que permite que ele veja de olhos fechados, e foi, eu acho, que a minha favorita das 4 curtas. Depois, em The Swan, a gente vê a história desse menino que tá sofrendo bullying de outro menino e de como ele enfrenta, de como ele tenta sair das situações onde o bully vai colocando ele. E eu gostei bastante. Eu acho que é a mais longa das 4 curtas, mas eu acho que podia ter sido melhor. Eu gostei muito do começo e aí pro final eu acho que ela ficou um pouco monótona. The Ratcatcher foi também das que eu mais gostei. É sobre esse exterminador de ratos, que é basicamente um rato ele próprio, que é chamado pra destruir ratos numa cidade. É a mais engraçadinha, é a mais cômica das 4 histórias, eu acho. E a que tem um tequinho ali de stop motion, e isso me faz feliz. E aí, por último, a Poison. Poison é a minha opinião impopular, porque foi a que eu menos gostei. Eu detestei Poison. Eu adoro o Dev Patel e olhar a cara dele, então esse é um ponto positivo. O elenco é basicamente, pra todas as curtas, o mesmo, o que eu achei uma alternativa legal também. Só que Poison eu achei chata, sabe? É a que é mais tensa das 4 histórias, mas foi o que eu tava vendo e eu tava tipo, acaba, é uma curta e tá longo demais. Então, sabe? Talvez esse seja o problema. Depois eu assisti só Jogos Mortais, né? O primeiro de todos. Assisti não, reassisti, eu vi quando era nova. A parada é que eu definitivamente não lembrava de muita coisa. Eu lembro que eu vi, eu acho que foram os 5 primeiros sós, né? Os 5 primeiros Jogos Mortais, quando eu era mais nova, enquanto eles saíam, e aí eu parei de ver. E saiu o 10º, né? Saiu o 10º esse mês. O meu plano era rever a série toda pra ver o 10º. Não aconteceu isso. Spoiler, eu vi só os 2 primeiros. Mas me surpreendeu o quão pouco eu lembrava. No primeiro, a gente vai ver esses 2 homens presos numa sala, num jogo macabro, onde eles têm que sair, mas a que custo? E eu adoro a simplicidade dos primeiros Jogos Mortais, eu adoro. É o tipo de terror que eu gosto. Não vou mentir que é o tipo de terror que eu gosto. Eu sei que tem muita gente que odeia terror de tortura, eu adoro terror de tortura. Eu adoro body horror, eu adoro pessoas fazendo decisões moralmente cinzentas. E ter visto o primeiro só, imediatamente me fez querer ver o segundo, onde, novamente, temos um detetive confrontando o criador do Jigsaw, do Saw, né?
e tentando resgatar o filho dele que tá preso em uma armadilha do Saw com outras pessoas, todas tendo que enfrentar, assim, seus grandes medos. E eu arrisco dizer que eu gostei mais do primeiro do que do segundo, apesar do segundo ser mais divertido de ver, porque acontecem mais coisas, tem mais armadilhas, tem mais pessoas participando dos jogos em si. Só que ter visto o segundo me desanimou pra ver o terceiro, porque eu lembro que o terceiro era em volta de uma das personagens importantes do segundo e eu não gosto tanto assim dela. E aí eu falei, eu vou esperar uma semaninha pra ver, e nunca fui ver. E estamos aqui no final de outubro sem ter continuado vendo só, que era o meu objetivo do mês. Mas sabe, um dia eu retomo a série, eu continuo me divertindo, eu acho legal e eu apoio, são ótimos filmes pra ver com outros amigos, tá? E aí, nossa, eu fiquei muito feliz com isso. Eu assisti Flora and Son, que é o filme novo do John Carney, e uma coisa sobre mim é que eu amo todos os filmes do John Carney. Begin Again é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Eu era obcecada com ele quando ele saiu e durante uns bons anos depois ainda é um filme que tem um espaço enorme no meu coração. E foi engraçado que no dia antes de eu ver Flora and Son, eu tava jantando com um amigo e ele comentou sobre um outro filme do John Carney e eu falei, tem esse, e eu acho que tá pra sair mais um. E aí, no dia seguinte, eu vi que o filme do qual eu comentei que ia sair no dia tinha saído. Foi uma coincidência muito legal. E aí, obviamente, tive que parar absolutamente o que eu tava fazendo pra ver o filme. Lógico. Nesse, a gente vai acompanhar essa mãe, né, que é a Flora, que resolve começar a tocar violão com uma motivação não tão nobre, assim. É mais pra provar pro ex-marido dela que ela consegue e pra, sabe, flertar com homens. É mais por aí. E ela tem esse filho que também é muito aficionado por música, só que tá seguindo um caminho um pouco torto, assim, da vida. E acaba que ela começar a aprender violão une ela de volta com o filho. Eu amei cada segundo. É o tipo de filme feel good, é o tipo de filme que é uma comédiazinha, mas vai ter aqueles momentozinhos que vai te enfiar uma faca no estômago e girar. As músicas, eu dou isso. Os filmes do John Carney tem sempre um elemento musical muito forte. As músicas desse foi provavelmente as que eu menos gostei, como um todo. Só que a história em si, eu ainda gosto mais desse do que o Once. Eu sei que o Once foi o que colocou John Carney no mapa. Eu não ligo, aquele filme é chato. Eu amo, mas é chato, sabe? Comparado aos outros filmes dele, Depois eu vi a curta do Once Upon a Studio, a curta que a Disney fez em comemoração dos 100 anos de Disney Studios. E eu gostei, eu não vou mentir. Eu sei que a Disney é o grande vilão das mídias audiovisuais, mas ela também vai ter sempre um lugar no meu coração, sabe? Ambas coisas podem ser verdade, elas não são mutuamente exclusivas. Basicamente o plotzinho da curta é todos os personagens da Disney vão se juntar pra tirar uma foto dos 100 anos de personagens da Disney e a gente vai vendo eles todos a se juntar e tal. Eu me emocionei com o Mickey parando em frente à foto do Walt Disney e a música, o toquinho de Feed the Birds tocando no fundo. Eu me emocionei que usaram a voz do Robin Williams de gravações antigas pra colocar ele na curta como o gênio da lâmpada. Eu achei divertido ficar tentando ver quais personagens eu conhecia. Eu acho que eu já vi todas as animações da Disney que existem. Eu gostava muito de Disney quando era mais nova, eu era esse tipo de criança. Eu tenho muito conhecimento sobre Disney que nunca vai sair do meu cérebro. E eu gosto de saber, e eu me divirto, sabe? Eu entendi essa referência. E eu tô ok com essa sendo uma das minhas falhas de caráter e de personalidade. Aí eu vi Love at First Sight, uma comédiazinha romântica, assim, que saiu no Netflix. O que eu posso dizer? Foi gostoso de ver, foi o tipo de comédia romântica que, se eu fosse um pouco mais nova, eu estaria, assim, revendo incontáveis vezes. É sobre essa menina e esse rapaz que se conhecem no aeroporto antes de pegar um voo pra Londres, onde ela vai no casamento do pai dela e ele vai numa outra situação que eu não vou spoiler, porque é uma parte grande do enredo, então eu não vou spoiler. A parte do casamento é dada desde o começo. E sabe, os atores têm química, o set design tá lindo, eles tiveram dinheiro demais pra fazer isso, sério. Tinha as roupas e os lugares e os cenários estavam muito bonitos, muito bonitos pra uma comédia romântica boba. Eu gostei das atuações, sabe, eu não tenho muito o que dizer. É uma boa comédia romântica. Assista se você tá afim de ver uma comédia romântica boba, que é boa. Aí, mais uma vez, motivada por clipes aparecendo no TikTok, eu fui ver Catherine Called Birdy, única e exclusivamente por causa do Andrew Scott. Eu odeio ser essa pessoa, mas eu sou essa pessoa. É uma historinha medieval, meio coming of age, dessa menina chegando na idade onde ela tem que se casar, que no caso é tipo 14 anos, uma coisa ridícula assim, e sobre as artimanhas pelas quais ela vai se enfiando pra não precisar casar com homens que têm 3 vezes a idade dela e são nojentos. E é muito gostosinho de ver. Num impulso aleatório, eu não sei como esse filme tinha me fugido do radar por tanto tempo. Eu vi Vamps, que é tão legal, é tão
bom, é horrível, mas é tão bom. É sobre essas duas amigas que são vampiras tentando existir em ambientes modernos e, sabe, se relacionando com outras pessoas e encarando problemas tanto de jovens mulheres nos 20 e poucos anos quanto de vampiras imortais. Muito divertido. Tipo, é campy, sabe? E as amigas têm uma ótima química e elas são tão bonitas e é tudo tão divertido e ruim e ótimo e fantástico. E eu não tenho mais o que dizer. Assistam Vamps, é um ótimo filme. Tô falando tão bem hoje, né? É um desses dias. Aí eu cometi o erro, que eu não sei ainda se foi um erro, de ver Holocausto Canibal, Cannibal Holocaust, que é um filme desse realizador italiano que foi banido de vários países por muitos anos, por motivos muito válidos. A parada foi, eu fui ver esse filme sabendo disso, sabendo que ele era um filme contraditório, e que foi banido de muitos lugares e que era muito gráfico. Eu tinha essas informações. Eu gostaria de ter tido outras informações, então eu vou dá-las aqui pra vocês, que é esse filme cometeu durante as gravações crueldade animal. Todo animal que a gente vê eles matarem no filme foi morto na vida real e não tinha como não ser, porque, sabe, não tinha como eles fingirem aquilo de outro jeito e é estupidamente gráfico. A sinopse do filme é: esse grupo de 4, se eu não me engano, documentaristas vai se embrenhar na selva amazônia ali entre o Brasil e a Colômbia, atrás de tribos que não têm contato, assim, com o resto da sociedade. E aí eles desaparecem. E aí vai uma equipe de resgate, entre aspas, que também são documentaristas, de certo modo, atrás deles, e consegue chegar onde ele está, recuperar o equipamento que essa primeira equipe deixou pra trás. E o filme é meio que esse found footage mockumentary, né? Um documentário falso sobre o percurso dessas duas equipes. Claramente, as tribos existem canibais, né? Chama Holocausto Canibal, não sei se vocês esperariam coisas diferentes. E assim, ela começa gráfica desde logo o começo. Tem violências muito explícitas e horríveis e difíceis de engolir. Só que enquanto isso é uma coisa que eu vou dizer sobre mim, eu assisto muito body horror, eu assisto muito filme de tortura e esse tipo de coisa, é uma coisa que eu acho divertido de ver. Porque no fundo da minha cabecinha eu tô sempre pensando, é de mentira, sabe? É de mentira. É só uma exploração da ruindade humana, mas é de mentira. Nada que eu tô vendo aconteceu de verdade. Só que quando chegou na parte dos animais, a primeira cena de tortura animal que aconteceu, eu fiquei, não é possível que seja de mentira, e foi onde eu pausei o filme, fui pesquisar e descobri que, porque não foi de mentira, e aí ficou difícil de assistir. Eu tava aguentando bem, apesar dos apesares, até a cena da tartaruga, e eu não vou dizer mais do que isso, eu espero que você nunca veja o filme, mas se você vê, saiba que foi a cena da tartaruga que me fez reconsiderar todas as minhas escolhas de vida. É um filme muito difícil de engolir, eu entendo perfeitamente porque ele foi banido, eu acho que foi o filme que eu tive mais dificuldade de ver na vida, o que é muita coisa pra mim, de novo eu vejo muita coisa horrível, mas esse ultrapassou limites que eu não tava à espera. E é isso, eu entendo porque ele foi banido com razão, ele deveria ter continuado sendo banido e excluído de todas as plataformas de sempre, e eu não sou de dizer esse tipo de coisa, mas dessa vez eu fui dizendo porque a experiência me traumatizou. E aí no mesmo dia, pra limpar a paleta assim, eu fui ver essa curta que chama Dossiê Rei Barbosa, que é essa curtazinha de animação brasileira sobre a personagem Rei Barbosa e o seu criador, o seu cartunista, que matou a personagem que ele mesmo criou. É divertido, é feito também em estilo de entrevista com várias personalidades, assim, de cartunistas brasileiros. É gostoso, é engraçadinho e, de novo, é uma curta. O que te custa? Não te custa nada, vá ver. E aí, também no clima de curtas, eu fui assistir Vinil Verde, que pra quem não viu, foi um dos filmes que apareceram no meu vídeo reagindo a primeiros shots de filmes temática de Halloween, que saiu no começo do mês de outubro. E é um dos que eu nunca tinha visto, e é uma curta do Kleber Mendonça Filho. Então eu fui dar uma chance, é sobre essa menina que ganha uma caixa de vinis da mãe, e a mãe faz um único pedido, que é não escute o vinil verde. E a menina faz o quê? Escuta o vinil verde. E aí as coisas começam a dar errado. Eu gostei mais do que eu esperava gostar, baseado na minha recepção do primeiro shot de quando eu primeiro me deparei com o filme. É realmente um terror pra criança, e sim, isso é possível, isso existe, é muito comum, é um terror para crianças. Eu não sou o público-alvo, ele é macabrozinho ali, mas nada muito uau, é só uma historinha de terror, é mais por aí. E aí, o último filme que eu vi esse mês foi Escape Room Tournament of Champions, que foi divertido, foi tão divertido quanto o primeiro. O primeiro eu acho que eu vi ano passado, ou retrasado talvez, até faz um tempo. E é sobre esses escape rooms, né, essas salas que você tem que escapar com joguinhos e brincadeiras e tal.
mas as salas te matam se você não escapa delas, porque é um filmezinho de terror. Porque era outubro, sabe? Eu precisava de mais filme de terror, eu vi pouco até. É a continuação do primeiro e a temática é que todas as pessoas que participam desses escape rooms, que são escolhidas, têm algo em comum entre elas. E a do Tournament of Champions, a coisa em comum de todos os participantes é que todos já ganharam escape rooms anteriores. Então, todos são campeões e agora eles competindo num torneio. Divertido, gostei mais do que o primeiro, eu quero dizer. Esse foi mais direto ao ponto, ele não se estendeu muito em explicar o jeito que as coisas funcionam ou eles desvendando coisas, porque todos eles já estavam ali antes, sabe? Todos os personagens já sabiam onde eles estavam se metendo, então faz sentido que não expliquem nada pra gente, a gente só seja jogado em joguinhos. Eu gostei do elenco, eu gostei da historinha, eu gostei de como terminou. É um filme fácil de ver, é basicamente uns Jogos Mortais muito menos gráfico, então se você tem vontade de ver Jogos Mortais, mas você acha que você não aguenta, que vai ser demais assim pro seu estômagozinho, tenta ver Escape Room. Eu acho que eles estão ali na mesma linha e um é tipo a versão adolescente do outro. E pra filmes foi isso, eu falei que não era muita coisa. Eu queria ter visto mais filmes de terror, eu comecei esse mês com o objetivo de ver um filme de terror por dia, todos os dias, e eu falhei miseravelmente na primeira semana porque eu só não tive tempo. E eu, sabe, estou ok com isso, eu acho que eu vou acabar vendo mais filme de terror em novembro do que eu vi em outubro. Mas é o que? Faz parte. Tá tudo bem. E agora, para as músicas. Por acaso eu ouvi muita música nova esse mês. Porque como eu tô morando mais longe do trabalho e eu demoro tipo uma meia horinha caminhando até lá, eu vou ouvindo música e eu acabo ouvindo muito mais música que eu geralmente ouço no meu dia a dia, ouvia no meu dia a dia. O primeiro álbum que eu ouvi muito esse mês foi o Javelin, do Sufjan Stevens, que é um desses cantores que vai destruir a tua alma por dentro. Esse álbum em si é devastador porque foi dedicado ao parceiro do Sufjan Stevens que faleceu recentemente. Todas as músicas são devastadoras, toda a experiência é devastadora, é triste, é profundamente triste. As músicas favoritas, por enquanto, são So You Are Tired, que por acaso foi uma das que lançaram antes do álbum em si sair, então eu já vim ouvindo e eu já criei, sabe, o laço emocional ali com ela antes de ouvir o álbum todo e ela continua sendo das minhas favoritas. E There's a World, que é uma das últimas músicas do álbum, que é um respiro, porque se eu não me engano a música antes dessa tem tipo 8 minutos e ela termina e você só está tipo, o que aconteceu aqui? E aí vem essa, que é uma música tipo de 2 minutos e pouco. E é ótimo, é fantástico. Alivia a alma. Depois, essa época do ano começa a chover muito aqui. E sabe qual que é o álbum perfeito pra ouvir com chuvinha? For Emma Forever Ago, do Bon Iver. Eu nunca sei se pronuncia Bon Iver ou Bon Iver, cada hora eu ouço de um jeito. O problema não é meu. E é um desses álbuns que... se você não sabe qual álbum que é, você sabe qual álbum que é. É o álbum que tem Skinny Love. Todo mundo conhece Skinny Love. Todo mundo já foi adolescente um dia e ouviu Skinny Love e chorou. Mas por acaso, apesar de eu ainda gostar muito de Skinny Love, não foi uma música que eu enjoei. Tá longe de ser favorito do álbum. O álbum é super curtinho, é muito gostoso, combina perfeitamente com um dia de chuva ou de trilha sonora pra um livrinho melodramático, que por acaso era o que eu tava lendo na mesma época. As minhas músicas favoritas são, em primeiro lugar, Restacked. Eu adoro aquela música, eu nunca vou cansar daquela música. Eu ouço ela há anos nessa época do ano. Fazia tempo que eu não parava pra ouvir o álbum todo, igual eu ouvi esse ano. E sempre que ela tocava eu ficava assim, você é a melhor, você é a superior. E eu gosto muito de Blindsided também. É outra que sempre que começava a tocar, eu ficava quentinha por dentro. Eu adoro esse álbum. E eu devia começar a trazer mais pros escapismos os álbuns antigos que eu ouço sempre em certas épocas do ano. Eu geralmente excluo eles, eu coloco só coisa nova. Eu vou mudar, eu vou ser melhor e começa aqui. Aí Seventeen teve comeback com Seventeen Heaven. E eu odeio ser essa pessoa, mas foi o comeback de Seventeen que eu menos gostei nos últimos 2 anos, eu acho. Apesar de que Monster, que é a track da Rapline, que tem só a Rapline, eu tô obcecada. Foi a música perfeita pra sair no Halloween. Eu adoro, eu acho divertidíssima. Eu acho que é a irmã perfeita pra Fire do último álbum da Rapline também. Me diverto muito. E Vir Yon, logo depois, que é a música da Vocal Line. O Whiplash, sabe? O quê? Não precisava. Eu não tinha gostado tanto de Yon quando eu ouvi a primeira vez, e aí eu recebi o contexto de que o Woozi fez Yon e mandou pro Sungwan na época que o Sungwan tava em hiatus, parcialmente derivado por causa dele ter perdido o Moonbin, do mundo ter perdido o Moonbin, que era um dos melhores amigos do Sungwan. Estou dando muitos contextos aqui, e aí eu vi a música depois de saber o contexto, e eu chorei um bocadinho, aí eu não vou mentir que eu chorei um bocadinho, ficou triste, as letras são tristes, associar com a história foi triste, então não tem
tem como eu não colocar a Yeon aqui, porque é difícil chorar com música, viu? E essa pegou. Aí a Wayne lançou In The Mood e eu amo as minhas Mamamoo Girlies, eu adoro a voz da Wayne. O álbum, por acaso, é bem monotônico, isso não é necessariamente ruim, porque ele é muito fácil de ouvir, só que as músicas são todas muito parecidas. A voz da Wayne é uma voz muito angelical, é muito suave a voz dela, e como o estilo de música que ela faz também puxa ele um pouco pro R&B, apesar de que tem umas músicas desse álbum que puxam um pouco ele pra uma vibe disco, que eu achei muito legal, muito interessante também. Acaba ficando muito mais do mesmo, o que, de novo, pra mim não é negativo, eu gosto muito da voz dela, é um álbum que eu posso colocar pra tocar de fundo enquanto eu faço outras coisas e ouvir de uma vez e, sabe, não sentir o tempo passar, mas eu também sei que não vai ser pra todo mundo. As favoritas foram Seventeen, que é com a Hwasa, porque eu sou apenas humana e eu amo as duas juntas e eu adoro a letra da música, é divertida. E Bittersweet, que por acaso eu acho que é a música que mais destoa em termo vocal do álbum dela, então sempre que eu tava ouvindo o álbum inteiro e começava Bittersweet, era a música que eu identificava, tipo, essa música é diferente, então ela acabou grudando mais na minha cabeça e eu gosto bastante da letra também. Aí depois de muitos anos, Ana Frango Elétrico lançou um álbum novo, que é o Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua, é isso, eu acho. E a Ana Frango Elétrico é uma artista que eu acho muito difícil alguém ouvir e não gostar. Eu admito que eu não conhecia ela tanto tempo atrás assim, eu acho que conheci ela em 2020, foi na altura da pandemia, e eu ouvi muito naquela época, mas eu não continuei ouvindo depois. E esse álbum é a mesma coisa, eu ouvi muito ele agora esse mês, que ele acabou de sair, mas eu sei que eu não vou ouvir tanto a longo prazo. O álbum é curtinho, tem 10 músicas, é muito fácil de ouvir em loop, mas eu acho que ele é tão bem produzido, ele é tão carregado, que cansa depois de um tempo. Isso não é negativo, porque eu vou associar, eu tô ouvindo muito ele agora, então eu sei que dali anos, quando eu voltar a ouvir, eu vou ser transportada pra essa época. Ele é muito característico, mas não é uma coisa que eu vou ouvir sempre por muito tempo. A favorita de longe é Nuvem Vermelha, eu adoro. E eu também gosto muito de Camelo Azul, mas pelo instrumental. Eu não gosto da letra de Camelo Azul, mas o instrumental é fantástico. E aí, por fim, DPR Ian lançou Dear Insanity. Eu amo o universo que DPR Ian constrói. Vocês sabem que eu amo um álbum conceptual e o fato do Christian dar nomes diferentes pros personagens que ele cria nos álbuns pra contar uma história e pra contar a história dele, eu amo. Eu adoro conseguir ler nas entrelinhas. E eu acho que o fato do Christian conseguir fazer isso associando tanto ao universo particular e pessoal dele é uma coisa de muito valor. A primeira música que me chamou atenção, apesar de não ser a favorita, foi Welcome to the Other Side, porque ela me lembra muito Lighthouse da House, que é a minha música favorita do último álbum da House, e cria uma atmosfera, tipo, a música começa a tocar e ela é cinematográfica, eu consigo ver uma cena toda acontecendo ao som dela, e isso carrega muito valor pra mim, eu sou uma pessoa profundamente visual. Peanut Butter and Tears, que foi uma das músicas lançadas antes do álbum, também é estúpida de incrível, eu adoro aquela música quando entra o refrão e o... Sou apenas obcecada. E por último, Violet Crazy, aquela música mudou a trajetória da minha vida. Não, eu tô exagerando, não é pra tanto. Mas é aquela música que começa a tocar e ela tem algo diferente. Eu admito que o começo do álbum não me prende tanto, mas a segunda metade dele tirou uma reação visceral de mim. Eu fiquei obcecada real. E é isso. Pra esse mês. Eu ouvi muita coisa e eu acho que tô esquecendo de mais coisas que eu fui ouvindo mais no começo do mês. Mas é o que é. Acho que encerramos por aqui. Então, como sempre, me digam se vocês já viram alguma dessas coisas, o que acharam, se pretendem ver. Deixem recomendações de coisas pra eu consumir no futuro. Eu sempre acato, eu sempre adoro. Eu sei que eu tô devendo algumas coisas que me recomendaram. Eu não tô tendo tanto tempo assim. Eu vou ser melhor. Aquelas coisas de youtuber de sempre. Curta, se inscreva, ative o sininho, deixe um comentário, me ajude nas outras redes sociais, bata papo comigo, tô sempre aberta. Muito obrigada por ter visto até aqui, espero que tenha te entretido e te apresentado coisas novas e não feito você me odiar por causa das minhas escolhas e gostos. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo.